Bom, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na nossa última parte desse encontro, né? Espero que tenha conseguido passar algumas coisinhas para vocês, né? Sobre o meu pequeno mundo de escrita. Eu confesso que é muito complicado falar com a câmera, seria muito melhor se fosse uma sala cheia e a gente tivesse perguntas e provocações e tudo mais, e a gente pudesse conversar sobre isso. Mas acho que também é uma forma legal de fazer e tudo mais, né? E fico já agradecido muito ao César pelo convite. Bom, nesse último encontro eu vou falar um pouco sobre as relações que são construídas na internet, né? Porque se você pensar bem, antigamente as coisas eram mais complicadas para o escritor, digamos assim. Você não tinha um feedback do seu texto, né, a não ser quando saísse, e se saísse em alguma revista, algum jornal, alguma crítica. E hoje não. A partir do momento que você torna o texto público numa rede social, no Instagram, Facebook, qualquer uma que seja, você vai notar que existem pessoas que já vão lhe dar o feedback instantaneamente ali, né? Através daquilo que se chamou likes, comentários, etc. E isso é muito legal, porque é algo novo, né? Apesar do caráter efêmero dos textos na rede social. Então, por exemplo, a pessoa que chega hoje no meu perfil não vai ler os textos de 2017. Talvez leia, talvez não. Isso a gente tem que saber também, né? Tá dentro do jogo. Mas isso é muito legal, você ter ali, ver as pessoas comentando, compartilhando, marcando outras pessoas para lerem os textos e tudo mais. E eu acho que a parte importante do meu trabalho é ficar de olho naquilo ali. Então eu sempre vejo os comentários, sempre procuro responder alguns, né? Já eu tenho um volume um pouco maior, mas aqueles comentários que eu acho muito interessantes e tal, eu sempre procuro dar uma resposta, dar uma devolutiva, porque isso traz também a ideia de proximidade com o escritor, que eu acho isso muito legal. E também você vai ter muita gente que não vai gostar, muito hate, muita gente que vai criticar o texto, achar ruim, e é do jogo também, você também tem que saber lidar com essas pessoas. Eu recomendo que eu procuro não responder às pessoas que não gostam dos meus textos, ou que criticam, ou que me xingam lá, porque acho que também é um direito não gostar, né? Também é um direito meu não responder quem não gostar, mas tá ali. O espaço é livre para esses comentários e tudo mais. Então é uma relação muito dinâmica, muito rápida, muito veloz e muito importante, né? Essa aqui tem os textos com a rede social. Outro aspecto que eu acho muito desse relacionamento, então assim, eu falo relacionamento porque eu tenho pessoas que eu sei que me seguem desde 2014, né? E que são pessoas que eu sei que vão me acompanhar, vão acompanhar o meu trabalho até o resto da minha vida, né? E foi construída uma relação durante todo esse período e a relação que eu falo, alguns viraram amigos, inclusive, mas outras pessoas são leitores que estão ali, né? Assim como eu sou um leitor de vários escritores e que todos os livros que eles lançarem, se eu tiver condições eu irei comprar, existem também esse tipo de relação que é construída via internet, que é muito importante. Então acho que parte essencial do nosso trabalho é também saber reconhecer quem são esses leitores, né? Eu brinco muito que existem os seguidores e também os leitores, né? Seguidores são pessoas que vão chegar, vão interagir ou não com aquilo que você escreve. Às vezes vem porque viu alguma celebridade postando algo seu, no meu caso, então elas aparecem lá, mas elas não interagem, não fazem nada, então estão ali, são importantes, mas estão ali. E existem os leitores, que são aquelas pessoas que reconhecem até mesmo a sua trajetória, as mudanças que foram feitas pelo caminho, e reconhecem isso, e criticam, às vezes gostam mais, gostam menos, mas estão lá, elas estão acompanhando aquilo que você nomeia como obra, né? Então acho que é um passo muito importante você reconhecer quem são essas pessoas e dar o devido valor a elas, porque no meu caso, elas que me permitem continuar fazendo e viver disso, né? Que eu acho muito importante, porque eu vejo muitos escritores, alguns que eu faço oficinas, etc.,
que falam que não vivem da literatura, e eu me sinto privilegiado, porque eu vivo da literatura mais internet, né? Então eu vivo da literatura porque hoje a rede social me proporciona isso. Não é nada com luxo, não é nada exorbitante, mas é uma vida digna. E acho possível, né? Um outro erro muito comum que eu quero colocar aqui é porque muitas pessoas vão se guiar através dos likes, comentários, como um medidor do sucesso, né? Que foi aquilo que eu falei anteriormente de você colocar o leitor na hora que você está escrevendo, né? E isso eu vi já muitas pessoas que eu acho que são boas até começarem a escrever coisas que a gente chama de caça-likes, porque são coisas que você vê que a pessoa está escrevendo ali só para ganhar números e números e números, né? O que eu quero dizer para vocês é que, assim, pensem sempre no mundo real, né? Então, por exemplo, eu tenho textos que têm 80 mil likes, né? E tenho textos que têm 2 mil likes, que para mim, nas proporções do tamanho do meu perfil, é um fracasso. Mas eu penso, 2 mil likes, 2 mil pessoas. Se eu colocasse 2 mil pessoas dentro de uma quadra, seriam muitas pessoas, né? Eu não vendi 2 mil livros independentes de certo livro, né? Então eu sempre tento colocar isso no campo real, né? Por quê? Porque isso me dá liberdade de continuar escrevendo aquilo que eu quero escrever, né? Mesmo se for 200 pessoas, 50 pessoas são muitas pessoas, né? Eu acho que uma falsa ilusão que as redes criaram é que se você tem milhões, você vai ter muito sucesso. E não necessariamente é verdade. Parte é verdade, porque você se torna um perfil reconhecido. Eu estou aqui dando essa pequena oficina por causa disso. Mas, em termos práticos, em termos de profissão, de viver da escrita, dá para você. Eu tenho amigos que têm, sei lá, 1% do que eu tenho e que vivem muito bem vendendo livros, né? Eles têm uma abordagem, né? Eles têm um outro tratamento que eu não tenho, por causa do tamanho do perfil. O outro negócio que eu acho muito legal é você responder as mensagens, né? Muita gente vai te mandar mensagens diretas, né? E evidentemente que dentro de um bom senso, de um limite, responder, né? Acho muito importante, porque muitos são feedback sobre o seu livro, feedback sobre um texto, pessoas querendo compartilhar uma história que pode te ajudar a escrever algo futuramente. Então acho que dentro da quantidade de mensagens que chega para você, responda, é muito importante. A pessoa valorize o seu trabalho, reconhecendo, poxa, é você mesmo que responde, no meu caso eu que respondo tudo. Poxa, que legal. E é legal, você cria uma relação com certos limites, evidentemente, mas uma relação de proximidade, porque aquelas pessoas vão continuar com você e vão continuar lendo aquilo que você produz e etc e tal, né? E acho isso incrível, assim. Então, também outro, dentro desse escopo da relação, poxa, você viu muitas vezes que você foi marcado, que a pessoa pegou um texto e marcou, vai lá, aperta o botão do like lá, é legal, é um carinho, mostrar, poxa, eu vi que você gostou do meu texto e compartilhou, né? Acho essas coisas muito importantes que a gente deve fazer. Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês é a parte prática disso, né? O sustento, né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Então, assim, hoje, na parte de Instagram, eu por incrível que pareça, apesar de ter um número grande, eu não vivo de publicidades, public post, né? Etc. Eu vivo da venda dos meus livros e alguns produtos derivados. Então eu faço alguns quadros com as frases datilografadas, algumas coisas, alguns produtos, canecas eu já fiz, né? Acho muito interessante, pago as contas, inclusive. E também vivo da venda de livros, né? Eu sou um escritor, hoje eu tenho 6 livros, né, publicados. 3 eu fui publicado por uma editora e 3 eu fiz de maneira independente, né? Então, ou seja, eu aprendi a fazer os livros. Eu aprendi desde a parte de diagramação, projeto gráfico, a parte de impressão mesmo na gráfica, saber qual papel, qual utilizar. Então eu fiz esses livros, por quê? Porque eu reconheci que ali eu tinha, digamos, um mercado e
eu mesmo poderia vender para aqueles leitores, né? Não precisaria ter um intermediário que seria a editora. Evidentemente que cada projeto é um projeto, às vezes tem um projeto que é interessante você fazer com uma editora e outros não, né? Um exemplo recente, acabou de chegar, é esse meu livro chamado, inclusive, Timeline, é um livro de capa dura. O que eu fiz? Eu escolhi 200 textos que estão no Instagram, que eu mais gosto, e falei assim, olha, esses textos eles nasceram online, ou seja, a primeira vez, né, a primeira publicação dele foi online, onde eles se tornaram públicos, e agora eles vão para o offline, ou seja, eles vão estar no papel e vão sair, né, da rede social. Então, assim, eles não vão mais estar no meu feed publicados lá, eles vão estar no livro, ou seja, a pessoa vai ter aquilo que eu escrevi, que muitas vezes ela gostou, vai ter a oportunidade de ter, né, por longo tempo através desse livro. Então eu mesmo aprendi a fazer o livro, fiz a diagramação, fiz o projeto gráfico, escolhi o papel, optei por fazer em capa dura, porque eu acho mais bonito, né, e em termos de custos deu para fazer, então vendo ele, né, coloquei aqui um volte para o início, registrei na Biblioteca Nacional, coloquei o ISBN, né, o código de barras, tem a ficha catalográfica, então assim, são processos que eu aprendi. E eu faço as vendas desse livro através de um pequeno e-commerce e também, né, é muito trabalho, tá, gente? Não é fácil. Também eu faço a venda desses livros abordando pessoas, então que estão no meu perfil. Então eu vejo aquela publicação com menos likes, eu falo, puxa, aqui estão leitores em potencial, porque entenderam a complexidade que eu coloquei ali. E eu abordo, mando uma mensagem educada, falo, ó, eu, né, sou autor, tenho 6 livros, mando o link dos livros para que elas possam comprar. E também faço isso para novos seguidores. Então eu vou lá, né, e chegam lá 50 pessoas por dia, eu vou nesses 50, mando uma mensagem de boas-vindas. Por mais que pareça muito trabalhoso, eu gasto 1 hora por dia fazendo isso. Apresento os meus livros, né, e agradeço e tudo mais. Então você pode criar, né, essa relação que eu acho muito importante para você ter a possibilidade de, se não conseguir viver integralmente disso, ser parte da sua renda, assim, né? Então, tem esse trabalho. Você também, além de ser o escritor, o administrador das redes sociais, você também é o vendedor dos seus livros, assim, né? E eu acho muito importante também os outros livros, né, os outros 2 livros que eu tenho independentes, eles são textos que foram escritos por livros, então, para os livros. Então, eu acho muito interessante também você colocar na cabeça do leitor, através das suas lives, através de tudo que você fizer, que naquele livro existem textos que ela não vai encontrar na internet, que existe ali um mergulho um pouco mais profundo, né? Porque no fundo, assim, os likes, comentários e tal não rendem sustento diretamente, é sempre indireto, né? Então, assim, uma pessoa começou a te seguir, talvez ela compre seu livro, talvez não, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou num momento na minha trajetória onde eu quero solidificar um grupo de pessoas que eu sei que vão estar comigo mesmo se acabar a rede social, né? Então, através de iniciativas de grupos de Telegram, de mailing, de coisas que eu possa ter um contato direto, né? Então, poxa, esse livro aqui saiu, então eu tenho um mailing de quase 1000 pessoas que eu mandei primeiro para aquelas pessoas. Falei, ó, gente, saiu esse livro novo, se você quiser já adquirir, você pode através de uma pré-venda. Então você também tem que criar esse tipo de estratégias que vai beneficiar a você mesmo e o seu trabalho, né? E acho que é isso, assim, é muito importante também reconhecer que há um relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia, e realmente existem pessoas que são assim, que o escritor é aquele ser fechado na sua torre de marfim que vai só escrever, né? Só que geralmente essas pessoas, por mais consagrados e geniais que sejam, não conseguem viver exclusivamente da escrita, né? Então, ou dão aula, ou tem outras profissões e tal.
acho maravilhoso a possibilidade das redes sociais, porque eu sou um escritor não tão talentoso como essas pessoas, tenho conseguido vender meus livros e fazer coisas que têm um desdobramento, né? Por exemplo, essa oficina, quadros, livros, né? Fazer projetos de livros independentes, né? Então é possível, mas exige muito trabalho e exige também muita sensibilidade de você perceber quem são aquelas pessoas que estão com você, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses foram nossos 4 encontros. Espero ter conseguido passar alguma coisa proveitosa para vocês, né? Continuem descobrindo o seu caminho, escrevendo, né? E usem as possibilidades que vocês têm para a divulgação do seu trabalho, tá bom? Então, obrigado a todos pela atenção, valeu e até a próxima. Obrigado.